Eu, João Fuschini, na medida do possível, tento ser uma pessoa vaidosa. O que isso significa? Compro umas roupinhas legais, algo mais estiloso, dou aquela pesquisada, tento manter, apesar da correria, o meu cabelo cortado, a barba do jeito que eu gosto. Para quê? Para melhorar, né, um pouco a minha aparência, seja para aparecer aqui nos nossos vídeos, nas minhas redes sociais e também na convivência no geral. Mas isso não se limita só aos seres humanos, vamos dizer assim. Às vezes você busca aquela edição de um tênis que é diferenciada ou até uma vestimenta que seja de uma coleção exclusiva. A gente tem um pouco disso, né? De ser diferente, de buscar pelo menos não ser mais um no meio da multidão. Por incrível que pareça, isso também acontece no mundo dos carros. E você sabe muito bem, brasileiro gosta pra caramba de versões pseudo-esportivas, pseudo-aventureiras, que são aquelas que recebem um banho de loja, um adesivo aqui, um adereço ali. E hoje eu estou a bordo do Renault Sandero GT Line. Eu poderia até chamar de versão pseudo-esportiva, mas eu acho que versão estilosa cabe mais a esse carro aqui. Bora conhecer comigo? Primeiramente, quero pedir para você deixar o seu like, o seu comentário e, obviamente, se inscrever no nosso canal. Você que curte ver uns videozinhos sabe o quanto isso é importante para quem cria conteúdo. Então, dá essa forcinha aí pra gente, por favor. Vamos começar então diferenciando. João, o que de fato é esse tal de GT Line aí? É muito diferente do Sandero convencional, que eu pago mais barato? Bom, vamos lá então. O que é diferente? Na frente, faróis com máscara negra. Nas laterais, as rodas são 16 polegadas, exclusivas dessa versão, e os retrovisores também têm a cor cinza. Lá atrás temos um pequeno aerofólio traseiro. Aqui por dentro, bancos esportivos da marca GT Line. Os detalhes são na cor azul, né? Nas bordas aqui das saídas do ar-condicionado. Esses detalhes aqui do banco que você pode ver aqui na cor azul e também nas costuras azuis aqui do volante. Na lateral das portas a gente tem black piano, né? Bem acabado. E um detalhe que eu achei muito legal, que é imitando uma fibra de carbono. E não é, vamos dizer assim, plástico duro, é um soft. Aqui onde a gente coloca a mão para abrir os vidros, né, que são elétricos nas 4 portas. Muito legal isso aqui. Eu comecei o nosso vídeo falando ali sobre coisas exclusivas, né, que a gente acaba gostando de ter. E nessa versão GT Line você tem a possibilidade de ter tanto a versão de entrada com a motorização 1.0, quanto essa aqui que eu estou guiando, que é a motorização 1.6, com câmbio CVT. Na versão 1.0 o câmbio é manual. Nesse caso, como eu falei, estamos na versão 1.6, câmbio CVT, a mais completa. Nesse quesito de motorização, é bem suficiente, o carro anda legal. Sandero é um hatch, né? Um compacto que anda bem e com a motorização 1.6 acaba não tendo problema nenhum. São 118 cavalos de potência, 16 kg de torque. Só que, como eu acho que a ideia da Renault era colocar um pouco mais de esportividade, é claro, a gente tem ali na linha o Sandero RS, que é um esportivo de verdade. Então, a ideia era deixar um pouquinho apimentada essa versão aqui, mas a gente não tem as borboletas atrás do volante, que eu acho que quem gosta um pouco de velocidade, quem gosta de esportividade, quer ter o controle do carro. Para eu fazer isso, eu tenho que jogar o câmbio aqui pro ladinho, né, pro meu lado esquerdo, e aí eu ativo o modo manual e consigo fazer as trocas para baixo ou reduzidas para cima. Se eu quiser o câmbio automático trabalhando por mim, jogo novamente aqui pro lado direito, simples e prático. Dá sim uma esportividadezinha você fazer essas trocas aqui na alavanca de câmbio, mas eu prefiro as borboletas e nessa versão aqui não temos. Atrás, enganando aqui, né, fazendo parecer que é uma borboleta, a gente tem os controles da multimídia. No volante, nenhum botão. Ele é bonito, apesar de não ter os botões, não ser multifuncional, né? Você tem os controles, dando essa ênfase, tá, galera? Você tem os controles aqui na parte de trás, mas não no dedão. Ele é a direção eletrohidráulica. A Renault gosta demais dessa direção. Todos os modelos de entrada aí, até alguns um pouco mais acima, tem esse tipo de direção. Eu prefiro, obviamente, muito mais a elétrica, mas eles mantêm na eletrohidráulica, que nada mais é do que mais dura que a elétrica e menos dura do que a hidráulica. É isso.
Se o seu intuito é chamar a atenção, fique tranquilo, isso vai acontecer. No semáforo a galera vai dar uma olhada, quando você estiver passando por uma rua mais movimentada, irá atrair sim os olhares curiosos de, pô, esse é o Sandero? Tá bonitinho desse jeito, porque as rodas chamam a atenção. Eu estou numa cor azul, que também é chamativa. E então, se você busca chamar a atenção, é isso, né? Eu tentei buscar uma forma de falar diferente, mas não. Ele realmente chama. Você vai estar com um carro estiloso, um carro de um nível acima do que o Sandero, né? Pelo menos na questão de design. No quesito tecnologia, que eu sou fã, gosto de prestar atenção nesses detalhes. Você já tem a tela Media Evolution da Renault, com Apple CarPlay, Android Auto, isso já adianta muita coisa. Se a multimídia não for boa, mas tiver um Android Auto e um Apple CarPlay, é só você conectar ali o USB, seus aplicativos já são pareados. É um adianto muito importante, eu prefiro carros que tenham essa multimídia. Eu gosto muito dos carros, praticamente todos agora estão vindo com o Android Auto e o Apple CarPlay. Um detalhe apenas que me incomoda é que aqui nesse modelo, né, não é Android Auto e Apple CarPlay sem fio, você tem que conectar via cabo, né? Outro detalhe também, galera, os carros, eles estão cada vez mais investindo nisso, né? No Android Auto, no Apple CarPlay, tem até os modelos aí mais novos com isso sem fio, mas não tem um local para você colocar o seu celular, que caiba o seu celular. Hoje em dia os celulares, né, tamanho da minha mão assim, vamos dizer, eu não consigo deixar em lugar nenhum. Ou eu tenho que deixar aqui no banco, ou aqui no meio das minhas pernas, embaixo aqui da minha perna. Realmente ele não fica fixo se não tem um lugar para colocar o celular. Montadoras, por favor, se atentem a isso. É um pedido pessoal aqui, beleza? No quesito segurança, igual a todos os Sanderos, 4 airbags de fábrica, assistente de partida em rampa, isso é legal, principalmente aqui no câmbio CVT, e controle eletrônico de estabilidade. Um carro completo para sua categoria. Vale lembrar que temos DRL em LED lá na frente, o que deixa o carro com uma carinha um pouco mais estilosa, principalmente à noite, dá aquela famosa identidade visual pro carro, né? Você vê ele andando assim à noite, fala, pô, aquele ali é o Sandero, porque eu conheço já a frente, carimba aí o RG do carro, né? Aqui na parte de trás, como um hatch, não tem tanto espaço assim, mas se você ajustar os bancos para frente, não vão passar aperto. E lá no bagageiro, no porta-malas, que é o diferencial desse modelo, 320 litros de capacidade, uma capacidade muito boa para a carroceria desse carro, né? Como a gente está falando de um hatch, é o maior da categoria. Bom, meus amigos, vou falar um pouquinho agora ao volante aqui. Você está me acompanhando por essa câmera que eu coloquei aqui no vidro, para falar um pouco sobre a dinâmica, né, de guiar o GT Line, o Sandero GT Line na cidade. Ó, você já pode ver pelo quebra-molas que a suspensão, como eu tinha comentado, é bem macia, é bem tranquila. Você não sente a carroceria mexendo muito. A Renault trabalha muito bem as suas suspensões, né, principalmente dos modelos maiores, dos SUVs, mas ainda é bem acertado. Ó, você entra acelerando numa curva, você não sente que o carro está balançando, o carro no chão. Isso é bem legal. Claro, se ele fosse um pouquinho mais perto do solo, né, como é o caso do Sandero RS, que é um esportivo já um pouco mais rebaixado, você sente isso ainda mais. Mas o trabalho da suspensão do GT Line é muito bom. No meio do nosso teste começou a chover. Peço desculpas pelos possíveis barulhos vindo de fora, mas a vida é isso, né? Durante a nossa vida, chove também. Então eu preferi continuar seguindo gravando aqui para mostrar para vocês essa dinâmica também. Uma coisa, galera, que eu reparo muito bem é isso aqui, ó. Os limpadores estão funcionando e não são os limpadores de carros premium, né? Mas fazem muito bem o seu papel, que de fato é, né, limpar a vista aqui de quem está no volante. Às vezes eu percebo que alguns modelos, Kwid, por exemplo, não é muito bom, até porque tem um só, não limpa muito bem, mas aqui no Sandero GT Line a gente tem um bom limpador de para-brisas. O que é mais que a gente pode comentar? O modelo, motor 1.6, eu disse que não faltava motor. Nesse caso aqui, o motor 1.6 é o câmbio CVT. Então o que você sente quando você não tem uma aceleração progressiva, né? Qual que é o lance do CVT, galera? É você pisar pouco no acelerador, devagar, progressivo, para você ficar confortável. É para quem não precisa, de fato,
de motor cheio o tempo todo. Então, ó, quando você precisa de um torque um pouco a mais, vou tentar colar na Mercedes ali. Você ouve o barulho? Isso me incomoda. Por isso que eu falei que eu preferia as borboletas atrás do volante, porque eu já ia trocando aqui, dando uma silenciada no carro, mas você fica refém do CVT trabalhar para você. Muitas pessoas não ligam. Eu, como gosto de guiar, né, gosto de pilotar, gosto de estar aqui sempre no volante, esse som alto do CVT quando a gente precisa de motor me incomoda um pouco. A solução, câmbio manual, você joga a alavanca para a esquerda e você mesmo, quando o carro começa a gritar, faz as trocas e alivia para você ficar confortável da maneira que você quiser. Tem uns macetes, né? Tirar um pouco, se você estiver usando o modo automático, que é tirar um pouco o pé do acelerador, acelera um pouquinho, solta, que aí ele entende e faz as trocas para você. Mas, num geral, o câmbio CVT é conhecido por ser barulhento, né? Porque o motor está trabalhando ali, ele que decide as rotações. Então, de fato, quando você tiver um carro com câmbio CVT e precisar de motor, ele vai gritar um pouquinho. Agora é a hora que o bicho pega, aquela perguntinha que vocês assistem aos nossos vídeos, é claro, para saber a nossa opinião, conhecer o carro primeiramente, óbvio, mas também para ouvir o que a gente tem a dizer, já que estamos aqui testando o modelo. Eu estou pelas ruas de Brasília e aí você me pergunta, João, vale a pena investir a minha grana, o meu dinheirinho suado, que eu estou ralando aí dia a dia para ter na minha carteira, na minha conta, vale a pena eu investir no Sandero GT Line? Rapaz, complicada essa pergunta. Essa versão que eu estou andando agora, Sandero GT Line, com motorização 1.6, está custando R$ 80.890 no site oficial da Renault. Vou repetir, R$ 80.890. Vamos pensar no montante. Você tem ali, igual aqueles desenhos animados, né? Um pacote, uma maleta com R$ 80 mil para entrar numa concessionária e sair de carro zero. R$ 80 mil no malote, no montante, vamos dizer assim, eu acho que não vale a pena. Por quê, João? Vou tentar me justificar para vocês. Se você já estiver na própria concessionária da Renault, você com R$ 1.000 a mais, juntando R$ 1.000 a mais, você sai de Sandero RS. Porque o Sandero RS, o esportivo da marca, com o motor 2.0, que aí é outro papo, outro detalhe no visual, é um carro bem mais esportivo, de fato, né, do que o GT Line, custa R$ 1.000 a mais no site oficial da marca, R$ 81.890. R$ 1.000 de diferença, galera, vale muito mais a pena você investir no Sandero RS. Então eu tô falando assim, dentro da própria concessionária. Se a gente sai da concessionária e você faz test drive em outra marca, você tem aí a possibilidade de conhecer o Onix Turbo, você tem aí o HB20 Turbo, você tem o Polo TSI também com motorização turbo, custando menos do que o Sandero GT Line. Então assim, vai depender muito da condição que você tem na concessionária. Às vezes eles estão pegando muito bem o seu seminovo, a Renault é muito boa nisso, estão conversando direitinho, taxa lá embaixo. Então, pô, a condição ficou legal, eles pegaram o meu carro, vou pagar uma parcelinha, nananã, e aí vou tirar o meu carro lá na frente, um outro carro um pouco superior, beleza. Aí a guerra é sua, você que vai negociar, e aí eu acho que vale muito a pena você pegar todas essas condições. Porém, voltando ali a essa questão que eu comentei, se você tiver R$ 80 mil em espécie, eu acho que vale a pena você optar pelo Sandero RS, dentro da própria concessionária, ou fazer um test drive nos outros modelos hatches com motorização turbo que estão disponíveis aí no mercado. Caso você queira fechar negócio, João, gostei demais, é esse carro que eu quero, você tem 4 cores disponíveis. O azul Iron, que é esse aqui que eu estou guiando, muito bonito por sinal, porém não sei se eu compraria um carro nessa cor, não sei se fica difícil de vender, não sou muito fã de azul, como um bom colorado, né? Mas enfim, tem também o branco, o prata e o preto. Finalizando o nosso vídeo, galera, o Sandero é um carro muito bom de guiar no dia a dia. Confortável, tem a tela multimídia aqui, a suspensão também é bem macia, apesar de ser um hatch. Me lembrou um pouco até a suspensão do Duster, que é um SUV. Então eu passo por desníveis aqui, não sinto tanto, talvez tenha um trabalho em conjunto. É claro que a do Duster é melhor por ser
tratar de um SUV, mas a suspensão também muito boa, não é dura, não é molenga demais também, tudo no lugar. Os detalhes de acabamento me ganham também, eu gosto quando tem um pouquinho de personalidade no carro, né? Que é o caso dessas versões aventureiras e esportivas também, né? Pseudo-esportivas, como eu disse no começo. Mas eu acho que é um carro que você deve realmente pegar a sua calculadora e fazer as continhas, se vale a pena, se você vai ter uma boa condição com o seu concessionário e, claro, fazer um test drive na concorrência. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha tirado aí todas as dúvidas. Eu acho que faltou algumas coisas, tem alguns detalhes no carro que me ganharam, assim, que fazem a diferença, na minha opinião. Por exemplo, uma coisinha super barata que faz a diferença, quando você levanta o capô, ele tem um sisteminha ali de amortecimento que fica com o capô aberto, você não precisa colocar aquele ganchinho, né, para segurar a tampa. Então, faz diferença para você? Não sei, mas é um detalhe que me chamou a atenção, eu achei interessante. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E é claro, eu sempre espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!